estar prontos para começar a nossa conversa. Ok, a sua imagem foi, já voltou. Então, muito bem-vindo. Obrigada pela sua disponibilidade para conversar connosco. E o Gabriel aparece aqui na nossa iniciativa a que chamamos Famílias em Quarentena. Com esta iniciativa, de facto, respondemos às sensações que fomos recebendo, dos contactos que fomos tendo com pais e com mães, e começámos a sentir na pele, porque somos mães, eu e a Sandra Bell, mas também na parte mais profissional, que os pais e as mães estavam a ficar aflitos, desorientados, preocupados, e a sentir um misto de emoções de que bom ter tempo para a minha família, mas sem saber muito bem onde é que encaixavam este tempo e este tempo fora do tempo. Mas começámos também a sentir que é o nosso foco, é o nosso trabalho, dar a prioridade, o protagonismo aos pais e às mães, que se calhar os pais e as mães são de facto os verdadeiros heróis deste tempo. Se as famílias são a estrutura da nossa sociedade e da nossa comunidade, os pais e as mães são quem neste tempo, fora do tempo, têm permitido manter aqui os alicerces desta estrutura com algum equilíbrio e com alguma qualidade. E, portanto, queremos prestar com estas conversas também uma homenagem a estes heróis, para além dos médicos, dos enfermeiros, das forças de segurança, que toda a gente reconhece que estão a ser fundamentais. Da nossa perspectiva, os pais e as mães são também uns grandes heróis neste desafio que todos estamos a viver. E a nossa grande preocupação é que estes heróis saiam deste, como é que o Gabriel chamava, este bunker, não é? Que estamos agora, se calhar, a entrar, que saiam dele com a sanidade mental, se não intacta, o mais próximo disso que for possível. E então decidimos criar estas conversas, sobretudo com estas duas preocupações, e homenagear os pais e as mães como heróis deste processo e proteger, enfim, de alguma forma também alimentar esta sanidade mental destas pessoas tão importantes durante toda a nossa vida, em comunidade e em sociedade. E então o Gabriel Carneiro Costa aparece aqui e vou fazer aqui uma curta apresentação. Vou dizer que ele é escritor, que é especialista em comportamento humano e palestrante internacional e que é formado em comunicação social e relações públicas. Tem estudos na área do coaching profissional, pessoal e familiar, na educação emocional, psicologia positiva e análise transacional. É um profissional inspiracional, eu diria inspirador também. Mais do que motivar, o seu estilo é questionador. A sua busca é entender o que é que move ou deixa de mover as pessoas para as suas realizações pessoais. Fez formação com a Family Coaching, em coaching parental já há 7 anos, estávamos a fazer essas contas, em São Paulo, no Brasil, na nossa primeira e até agora única ida lá, ou aí. E é pai do Eduardo, de 7 anos, e não é uma coincidência, quando o Gabriel fez a formação connosco e a mãe do Eduardo também a fez, estavam grávidos do Eduardo. Também se calhar falta dizer aqui que é um apaixonado por Portugal, pode ser que ele depois queira acrescentar isso daqui a pouco. De facto convidámos o Gabriel para falar connosco sobre um tema que acreditamos que é muito intenso e que faz muito sentido nos tempos que vivemos. Embora a nossa intenção com estas conversas não seja só falar de temas que fazem sentido agora, escolhemos temas que achamos que são significativos para a vida das famílias sempre, e portanto não são temas que são específicos deste tempo que vivemos, mas que se calhar ganham outra dimensão e outra intensidade nesta altura, embora sejam transversais a toda a vida familiar. É um tema que se chama o medo, a gratidão e outras emoções poderosas. E o que nos levou a colocar este tema é porque de facto temos a leitura de que todas as emoções têm uma intensidade muito maior quando nós falamos de pais e de mães. Os pais levam muito a sério aquilo que sentem na sua vida familiar, como é natural e como é bom, e muitas vezes essas emoções são tão intensas e fortes que acabam por interferir, às vezes até os pais dizem demasiado, com a forma como tomam decisões e como escolhem gerir as situações concretas e práticas do seu dia-a-dia familiar. E se calhar aquilo que nós gostávamos era de, nesta conversa, pensar aqui um pouco como é que nós podemos tornar-nos um pouco mais conscientes dessas emoções que acabam por condicionar ou orientar a nossa tomada de decisão, sabendo que é muito importante, se nós queremos que os pais apoiem os filhos a gerir as suas próprias emoções, que eles descubram como é que podem fazer isso consigo próprios, porque é muito difícil apoiar alguém a fazer aquilo que nós próprios não sabemos como é que se faz.
Portanto, a nossa primeira pergunta é, Gabriel, o que é que lhe passou pela cabeça quando viu o tema, quando lhe lançámos o desafio, do que é que lhe apeteceu falar e o que é que lhe surgiu? Tá bem, Ângela, é um prazer estar falando com vocês. Tenho um carinho muito grande por ti e pela Sandra. Até hoje utilizo ferramentas e teorias lá que aprendi com vocês há 7 anos atrás. É uma alegria estar falando num canal português. Nesses últimos anos eu tenho ido muito a Portugal em função de um trabalho onde eu levo brasileiros para fazer uma vivência de autoconhecimento aí em Portugal. Então, realmente tenho um carinho muito grande pelo vosso país, pela área de vocês. E quando eu recebi o convite, achei a ideia, a provocação muito, muito, muito bonita. Acho que é muito atual. E nesse momento, onde a gente está passando por essas crises, ele se torna ainda mais relevante, porque o nível de desorientação emocional para nós também ampliou, né, nesse cenário. E aqui falo de um lugar tão humano quanto todos nós. Também passo pelas minhas crises, pelos meus medos, pelas minhas ansiedades, pelas minhas incertezas que todos nós passamos, independente da questão da crise. Passamos como pai e mãe, também passamos pelas incertezas, os medos e as inseguranças, então não me coloco num lugar diferente de todo o nosso público que está aqui conosco, né? Acho a provocação de vocês muito boa, porque quando a gente fala de educação emocional, que é uma área que eu me especializei mais nos últimos anos, é importante a gente, inclusive, permitir esse espaço com as crianças, com os filhos, porque muitas vezes o que a gente faz, a gente ensina os filhos a não expressarem as suas emoções, né? Onde a gente desqualifica a emoção do filho, né? Então, em momentos de medo, como foi uma emoção que está aí na chamada de vocês, muitas vezes a nossa tendência como pai e mãe é dizer que bobagem, não tenha medo, isso é coisa de criança pequena, né? E essa fala não faz o meu filho olhar para mim e dizer, tá bom, pai, não tenho mais medo, né? Essa é a hora que essa autoajuda que diz, bata no peito e diga, não tenho medo, não tenho medo. O medo não passa assim, né? A ansiedade não passa assim, a tristeza não passa assim. E quanto mais eu passar essa mensagem para o meu filho, mais ele vai parar de me contar. Ele não vai parar de sentir. Ele vai parar de me contar. Tem uma grande diferença. Ele vai entender que com o pai ele não pode compartilhar essa emoção, porque o pai o desqualifica quando ele manifesta essa emoção. Óbvio que, como todos os pais, há momentos que eu também faço isso, porque tem horas que a gente está com baixa paciência e dá a primeira resposta que vem à cabeça. Mas é importante que não vire um hábito esse tipo de resposta. Que nos momentos que a gente esteja mais equilibrado, né, a gente possa retomar e acolher essas emoções. Dizer, por que tu está com medo? O que te faz ter medo? O que tu está imaginando que vai acontecer? Porque medo é um sentimento futuro, é uma projeção futura, né? Como que eu posso te ajudar? O que tu gostaria que o pai fizesse, que a mãe fizesse, né? Porque é uma forma de a gente acolher e trazer, né, a criança para a mesma emoção. Porque essas crianças, eu sempre gosto de usar uma frase, eu não trabalho com crianças diretamente, mas eu trabalho com os adultos que as crianças se tornam. E aí eu percebo adultos que não sabem nomear as emoções, estão confusos com as suas emoções, não permitem sentir medo, raiva, tristeza. E a gente vai olhar na história, são crianças que receberam esse bloqueio lá na sua infância, né? Então, eu acho muito legal o convite de vocês, eu acho super oportuno falar sobre isso, de um lugar de vida real, né? De vida onde todos nós somos impactados. Sim, sim, de facto esta ideia destas conversas, mais do que se calhar procurar aqui a visão dos especialistas, se calhar é um desafio um bocadinho ainda mais complexo, porque aquilo que nós procuramos é juntar aqui os dois lados de cada um de nós, não é? A nossa visão enquanto pessoas, pais, mães, mas também se calhar aqui enfim, de um outro olhar, que é, eu consigo ver as outras pessoas de uma perspectiva um pouco diferente, que é o lado profissional que me dá essa visão e essa outra perspectiva. Portanto, se calhar esta conversa, o nosso desafio é juntar aqui estas duas, não é? Como é que eu, enquanto pai ou mãe ou pessoa, vivo isto e como é que eu, enquanto profissional, portanto, vamos aqui se calhar viajando entre estes dois pontos ou entre estas duas visões que se calhar são um bocadinho quase como uma lupa, não é? Que amplia ou reduz à medida que vamos sentindo e observando. E então,
nesses adultos em que se tornam as crianças com que o Gabriel trabalha, quais é que diriam, relacionadas com esta questão das emoções poderosas, não é? Como chamamos ao tipo, quais é que diria que são as duas grandes dificuldades que habitualmente as pessoas vivem, sentem, relacionadas com esta questão? Na sua prática, no seu dia-a-dia, pode aqui oscilar também, se quiser, entre os dois papéis, eu, Gabriel, pessoa pai, ou eu, profissional que trabalha com outras pessoas, quais é que identifica como sendo os dois grandes desafios, dificuldades que mais surgem relacionados? Eu acredito, Angela, que a gente tem uma situação, nos últimos anos, as últimas gerações vêm falando mais sobre pai e mãe. E se nós pensarmos historicamente, a família não era um lugar para sermos felizes. A família, né, tá falando há bons anos atrás, a família era simplesmente uma instituição construída para preservar o patrimônio e para se estabelecer um lugar de segurança. Mas não havia o componente ser feliz. Os casais não tinham obrigação de serem felizes e as relações com os filhos não eram uma fonte de felicidade. Isso vem mudando, a cada geração muda mais. E hoje a gente busca que os casamentos sejam felizes, que as relações com os filhos sejam felizes, que o ambiente familiar seja um ambiente que possa propiciar essa felicidade. Eu acho isso tudo muito bonito, prefiro muito mais a vida aqui do que a vida lá, mas traz junto um pequeno problema, um pequeno ruído, porque colocou a gente num nível de idealização do que seria a família perfeita, que na verdade nós não conseguimos entregar. Então, a gente começou a criar a ideia de que a família perfeita não há brigas, né? Não há desentendimento, nos amamos todos os dias. Né? E eu sempre brinco que eu me dou muito bem com a minha mãe, mas eu não consegui amar minha mãe todos os dias ao longo da minha vida. Né? Teve dias que eu não a amei, né? Porque isso faz parte do processo. Mas acho que tem que ter muito cuidado com essas coisas que foi colocando a família num lugar, no meu ponto de vista, nessa busca por essa felicidade, por esse propósito familiar. Em algum momento a gente exagerou, né? E temos as redes sociais para potencializar isso. Então temos muitas famílias que são bonitas nas redes sociais, né? E tiram um milésimo de segundo para fazer um fragmento de um momento, que é um clique, para mostrar o quanto são felizes, né? E é muito interessante observar porque as crianças estão vendo isso. Elas estão vendo que a família passa o dia inteiro desconectada e se junta para a foto. Né? Elas estão observando esse comportamento. Então, assim, é muito importante que a gente... Acho que foi necessário criar um pouco esse ideal, mas é interessante entender que nós não vamos cumprir esse ideal. Então, quando a gente fala em emoções, faz parte da vida adulta e, portanto, faz parte da vida de criança e de adolescentes e de jovens, o medo, a ansiedade, a frustração, a raiva, a tristeza. São emoções que também vão permear, né, no nosso ambiente familiar. E eu gosto sempre de fazer uma divisão, que eu acho que esse seja um grande desafio bom, complementando a tua pergunta, Angela, que o que eu tento passar para o meu filho, que existe uma divisão entre sentir e fazer. Ele tem o direito de sentir o que ele quiser. Se ele disser para mim que ele está com raiva de mim, pai, eu te odeio, que eu não deixei ele jogar videogame, eu entendo essa raiva. Ok, filho, o pai não fica muito feliz de tu estar sentindo isso comigo, mas é um direito teu. Agora, se ele pega e bate a porta do quarto, ou ele joga o controle do videogame longe, não. Isso não, filho. Tu pode sentir o que tu quiser, mas tu não pode fazer o que tu quiser. Porque a porta tu não pode bater, o controle tu não pode jogar, né? Me xingar de forma agressiva tu não pode. Nós temos um ambiente educado. Então, sentir você pode. Fazer você não pode. Ou seja, algumas coisas você não pode fazer. Então, acho que essa distinção é o momento que a gente libera a emoção que tiver que vir, sem perder a questão de limite, de orientação, que como pais a gente precisa também estar fazendo. Eu acho que esse é um grande desafio, fazer esse espaço entre permissão da emoção, mantendo um espaço de limite e de orientação. Né? É muito interessante isso que está a dizer, e nós, no nosso trabalho, se calhar um dos temas que mais vezes falamos e que mais sentimos que
damos voltas, às vezes as pessoas trazem uma questão que não é óbvio, nem é evidente que vamos ter lá, mas muitas vezes vamos ter lá na questão dos limites, não é? Até onde é que eu vou, até onde é que eu estou disposto a ir e o que é que eu faço quando eu passo esse ponto. E, de facto, esta é uma questão que é muito transversal a uma série de áreas da nossa vida. Mas eu também achei curioso esta sua perspectiva histórica, não é? E o Gabriel disse isto de uma maneira muito interessante. Disse que antigamente a família era o sítio da segurança e que agora parece que enfim, começou a ser o sítio da felicidade, ou é suposto ser o sítio da felicidade. Se calhar, algures aqui pelo meio do caminho, nós fomos descobrindo que a felicidade nos faz sentir seguros. E, portanto, se calhar acaba por ser a mesma coisa, mas pusemos mais ingredientes dentro deste caldeirão, Exato. não é? Começámos a precisar de mais coisas para nos sentirmos seguros, que se calhar não eram as terras, nem as ligações comerciais, nem enfim, há outras coisas que começámos a perceber que são tão ou mais importantes para nos fazerem sentir seguros. Portanto, se calhar, de facto, a família continua a ser o sítio da segurança. A questão é que o que é segurança para cada pessoa começou a ser diferente, ou o que é que significa sentir-se seguro começou a ser diferente. E sim, claro que esta ideia de como é que eu me sinto seguro depois mexe com todas estas coisas que o Gabriel foi dizendo, não é? Como é que as emoções que habitualmente dizemos que são menos positivas, mas que são, obviamente, fazem parte do leque de todas as emoções humanas, como é que elas contribuem para eu me sentir seguro, porque enfim, também mais uma vez, se calhar até biologicamente, não é? O medo significa precisamente o oposto da segurança, não é? Significa a insegurança e portanto, parece que de repente, quando sentimos estas coisas, estamos num sítio que não é seguro. E portanto faz todo o sentido que o desafio seja mesmo esse, não é? Como é que equilibramos Porque aqui? eu acredito que as famílias, às vezes, e eu vou me arriscar a dizer que talvez os homens são piores ainda que as mulheres nisso, que é de não querer mostrar fragilidade para os filhos. Na ideia de que isso seja uma fraqueza ou na ideia de que isso não daria segurança. Mas é justamente quando os pais podem dizer para os filhos que estão com dúvida, com medo, mas que estão trabalhando para resolver esse medo, que a gente dá o subsídio para quando chegar os dilemas deles, porque eles também vão ter dilemas quando crescerem, lembrarem disso. Bom, meus pais também tiveram seus dilemas e resolveram, então eu também tenho capacidade de resolver. É isso mesmo, eu acho que o desafio é precisamente este caminho entre estes dois pontos, entre estas duas sensações, entre estas duas descobertas, e é aí provavelmente neste caminho que os desafios nos convidam, não é? A ter noção e a refletir precisamente sobre isso que estamos a sentir. Enfim, o Gabriel já nas entrelinhas deu aqui uma série de pistas e de ideias, mas de acordo com a sua experiência, enfim, agora já se calhar aqui num papel mais pessoal, quais é que são as suas grandes estratégias para lidar com este dilema, ou com dilema neste sentido de dualidade, de caminho entre dois pontos? Quais é que são as estratégias que para si costumam funcionar? Depois já vamos à parte mais profissional, se quiser, se calhar são as mesmas, mas quais é que são no seu dia-a-dia aquelas que o Gabriel sente que costumam ajudá-lo melhor a fazer este caminho? Eu sempre vou acreditar muito, Angela, no diálogo. Eu acho que tudo que a gente pode dialogar vai fazer bem. Né? Então, dialogar com outras pessoas, buscar outras ideias e dialogar com o filho. Né? Então, claro que hoje eu tenho um filho de 7 anos, já me permite um nível de diálogo. Um filho muito pequeno a gente não consegue fazer esse diálogo, mas ainda assim é um diálogo limitado, porque tem 7 anos. Né? Mas poder dialogar sobre isso, né? Já provocar essas perguntas, né? O que você está sentindo, como é que você está olhando, o pai também pensa isso, o pai também sente isso, como é que a gente pode se ajudar, né? Esse acolhimento na família, e hoje nós temos diversos modelos de família, e todos eles vão nutrir esses espaços de carinho, afeto, segurança, né? Independente do formato, né? A questão familiar segue sendo o lugar onde as crianças vão buscar esse suporte. Então, eu acredito que realmente conversar, acolher, observar, para observar os filhos. Se a gente observar, a gente consegue enxergar coisas que no dia a dia passam muito. E nós estamos vivendo um momento onde o mundo nos colocou numa capacidade de observar mais, porque está nos obrigando a ficar mais observadores de tudo que está acontecendo. E, de novo, sem essa idealização, né? Porque eu não consigo ficar tanto tempo com meus filhos quanto eu gostaria. Qualquer pai e mãe preocupado vai dizer essa frase.
né? Porque nós temos hoje profissão, trabalho, e também temos momentos que a gente não quer os filhos, né? Tem momentos que tudo que eu quero é deixar eles um pouquinho com alguém, né? E tá tudo bem. Um dos temas que nós colocámos nesta lista foi: tenho vontade de estar sem os... tenho saudades de estar com os filhos ou tenho saudades de estar sem eles, não é? Porque de facto, se calhar Claro, também andamos aqui neste dilema, não é? porque isso não é falta de amor. Eu digo, é Não, bom, claro que não. tem momentos que eu não quero. Tudo que eu queria era não Isso, estar com meu filho agora, né? isso, E tá tudo bem. Eles também vão sentir isso com a gente. Tudo que eu queria era não estar com meus pais. E tá isso, tudo bem. Né? Então, isso. não idealizar isso. Gostaria de ficar mais tempo, mas não posso, eu tenho trabalho. Bom, nós temos trabalhos, mas sempre eu gosto muito de limitar e explicar para as crianças, desde cedo, o que está acontecendo. É pegar o relógio e dizer, olha, filho, o pai vai entrar numa reunião aqui em tal hora. Quando terminar essa reunião, o pai vai poder jogar 30 minutos contigo. Combinado? E quando chegar aos 30 minutos, é com ele. Não tem WhatsApp, não tem e-mail. Eu vou estar com ele. Que seja 30 minutos. Mas porque o que a criança precisa entender é que em algum momento da sua rotina, ela foi prioridade. Mesmo que esse momento seja curto. Porque temos agendas, porque estamos cansados, pelo que for. Mas há um momento do meu dia onde você, filho, filha, é minha prioridade. Então, isso às vezes é um exercício nosso, porque o nosso modelo social ainda nos leva a estar sempre com agendas lotadas, né? Então, eu gosto muito de dar um exemplo. 1% do dia são 14 minutos. Se eu eleger 14 minutos onde eu não vou atender telefone, onde eu não vou responder o WhatsApp, onde eu vou ficar integralmente com ele, para nós é muito pouco. E para eles é muito, né? Então, se a gente poder olhar que a questão aqui não é essa coisa idealizada, porque, sabe, de um pai e mãe perfeito. Aliás, pai e mãe perfeito causam dano para as crianças. Não é bom pai e mãe perfeito, né? Então, é pai e mãe mais real que separa um tempo para colocá-los como prioridade. Uhum. Sim, eu estava a ouvi-lo e estava a pensar que nós habitualmente costumamos dizer que mais do que a questão de eu quero ter tempo, do tempo ou não tenho tempo para, é mais decidir o que é que eu quero fazer com o tempo, porque se eu souber o que é que eu quero fazer com o tempo, de facto eu vou conseguir organizar-me para esses 14 minutos ou o que for, para conseguir dedicar a 100%. E muitas vezes o que acontece, e há dessas frases que andam sempre aí pela internet agora a propósito destes novos tempos que vivemos, há uma que eu achei muita graça e que acho que pode ser aplicada à família e aos filhos, e que diz que, lembram-se quando eu dizia que não tinha tempo para fazer uma limpeza geral à casa, afinal não era falta de tempo. Exato, exatamente. A razão Quando a era gente outra. fala que a gente não tem tempo, significa o que a gente está dizendo por trás é que tem alguma coisa que eu considero mais importante. É só isso. Isso mesmo, exatamente. E essa é verdadeiramente a questão por trás daquela suposta falta de tempo. E se calhar com a família é a mesma coisa, não é? Quando nós Exato. sentimos que é prioritário, nós vamos de facto encontrar, nem que seja 5, 14, 20, uma hora, o que for, de tempo para estar, para fazer aquilo que é verdadeiramente importante. E agora, na sua perspectiva mais profissional, Gabriel, quando encontra filhos ou pais ou famílias, ou seja quem for, no seu percurso profissional, e tendo em conta, se calhar, estas circunstâncias atuais, o que é que acha que pode ser ainda mais importante ter presente, ou o que é que pode ser acrescentar a estas duas questões da questão do dar prioridade, pelo menos uma vez por dia, e a questão do diálogo? Que outras coisas é que lhe ocorrem que podem ser pistas ou, enfim, algumas dicas, como as pessoas gostam de ouvir, que podiam tornar ainda mais alinhado com tudo aquilo que estamos a dizer, esta gestão do dia-a-dia agora, nesta fase das nossas vidas? É importante entender, Angela, que nós estamos numa fase difícil, estamos numa fase onde tudo mudou, né? É uma fase transitória, nós vamos passar essa fase. Nós não vamos voltar nem para a vida que tínhamos lá em janeiro e não vamos voltar para a vida que estamos agora. Teremos uma terceira que a gente não sabe bem ainda como vai ser. Mas esse é um período transitório. E nesse período transitório, e aí foi onde surgiu a expressão que nós descemos para o bunker. Nós estamos isolados, né, esperando o tornado passar. Quando nós subimos para a superfície, a gente já sabe que vai ter destruído a cidade inteira. Não é só a minha casa. A parte positiva de ter destruído a cidade inteira é que nós juntos vamos ter que encontrar uma solução. Obviamente aqui eu estou usando uma metáfora, né? Mas assim, essa crise foi muito democrática, ela está pegando todo mundo. Então,
Quando nós subimos para a superfície, vamos perceber que todo mundo teve suas casas danificadas e vamos ter que encontrar uma solução para isso. Até lá, nossa vida precisa estar entendendo que nós estamos nesse bunker. E esse novo sentido de que valeu coronavírus, Covid-19, de que valeu tudo isso, nós só vamos saber no final. 11 de setembro, ele não ganhou um novo sentido no dia 12 de setembro. Foi ganhar um ano depois, um sentido por que aquilo representou para a humanidade. Não vai ser diferente agora. Né? Vai ganhar novos sentidos ao longo de um processo. Agora o que nós temos que cuidar é desta vida do bunker e dessa retomada que nós vamos fazer muito em breve, né, para esse processo. O que eu acredito válido nessa hora é entender que quando nós estamos diante de crises, emoções como raiva, medo, tristeza, elas são necessárias. Por mais que elas não sejam muito agradáveis, porque no fundo ninguém gosta de estar nessas emoções, mas elas são importantes que a gente viva isso. Né? Viva esse momento de raiva, onde eu me irrito com as perdas, onde eu me irrito com opiniões alheias, onde eu me irrito com estratégias. E também é válido esse luto de dizer, perdemos. E eu acho que tem uma coisa muito bonita de ensinar para os filhos, que é dizer, pai perdeu, a mãe perdeu, mas nós temos condição de recomeçar. Seja lá o que for a perda. Alguns vão ter perdas maiores, alguns vão ter grandes perdas econômicas, alguns vão ter perdas de familiares, mas poder dizer, perdemos, está doendo, é muito ruim, mas a vida pode recomeçar. Porque eu acho que esse é o grande ensinamento e encorajamento para as crianças nesse momento. Fazer delas lembrar o resto da vida, de passaram lá nas suas infâncias, nas suas juventudes, essa crise, e enxergaram nos pais essa capacidade de resiliência. Dizer, bom, perdemos. De novo, seja dinheiro, seja emprego, seja pessoas, mas soubemos dar um novo sentido para isso. E isso, para mim, acho que é um grande acolhimento nesse momento do mundo, que vale para as empresas. E também poder colegas entre si dialogarem, que está difícil, que estão com raiva, que estão tristes, que há perdas. Essa é a única possibilidade de a gente iniciar um processo de aceitação e de colaboração. Então, acho que é mais ou menos nessa linha. É engraçado que eu estava a ouvi-lo e estava a pensar que isto que o Gabriel acabou de dizer é válido para qualquer momento na nossa vida em que nós sentimos que estamos meio perdidos ou que estamos meio desorientados, não é? Se calhar até a própria paternidade ou maternidade, o nascimento de um filho, há alturas em que se calhar se sente quase como um bunker, não é? Pelo menos com as mães, esta história do pós-parto e todo aquele período a seguir ao nascimento, se calhar acaba por sentir quase como um bunker, não é? Eu estou lá enfiada e agora como é que eu vou sair daqui? E às tantas, o paralelo é muito grande entre muitas outras situações da nossa vida e, portanto, faz todo o sentido aquilo que está a dizer. Então, foi muito bom o teu paralelo, porque quando o filho nasce, a gente começa uma fase de muita desorientação. Porque são muitos especialistas, muitas sugestões do que fazer. Aí a gente tenta cumprir todas, não conseguimos cumprir, vem o estresse, vem a raiva, vem a culpa, não estou sendo um pai perfeito, para depois começar a ganhar uma etapa de calma e sabedoria. Mas a gente passa por essa tormenta emocional, né? O próprio Covid fez isso conosco, né? Uma desorientação, bota a máscara, tira a máscara, abre a janela, fecha a janela, passa álcool gel, sai na rua, não sai na rua, vai no supermercado, não vai no supermercado. É uma desorientação que a gente viveu. Né? E aí vem depois a raiva, depois vem a culpa, depois vem a tristeza, para então a gente poder dizer, bom, agora me acalmo e entendo o que está acontecendo, né? E é igual. Isso. E a questão de, se calhar só consigo fazer sentido depois, não é na hora que a gente vai conseguir ter a iluminação, chamemos-lhe assim, para entender o que é que tudo aquilo vai significar no todo que é a nossa vida. Eu dei uma entrevista esses dias para uma rádio e o entrevistador perguntou, Gabriel, qual o sentido dessa crise toda? Eu falei, eu não faço a menor ideia. Eu não sou profeta aqui. Eu só sei que nós vamos encontrar um novo sentido, eu tenho certeza. Eu acredito muito que nós, enquanto sociedade, vamos encontrar um novo sentido. Agora eu ainda não sei. Eu posso, no máximo, debater o que eu tenho me questionado. Mas eu não sei mais do que isso agora. É isso mesmo. E se calhar nunca ouvimos tanta frase não sei como temos ouvido nos últimos tempos.
facto, agora é legítimo dizer que não sabemos, e se calhar antes também era, mas a gente não sabia tão bem. E antes de passar para a última pergunta, que tem a ver com uma mensagem positiva, e depois fechar aqui com um resumo que eu vou tentar fazer de todas as coisas fantásticas que surgiram daí desse lado no meio desta conversa, eu ainda gostava, se calhar, de desafiá-lo aqui a pensar até que ponto é que toda esta desorientação que nós estamos a viver e todo este desafio, de facto, não é um paralelo muito interessante da nossa própria vida, não é? E esta questão de, se calhar, tudo isto que estamos a viver não é mais do que, de repente, termos a oportunidade de olhar para um evento intenso da nossa vida, mas com uma disponibilidade e a obrigatoriedade de parar que habitualmente nós não temos nos outros eventos da nossa vida, em que precisamos de passar para a fase seguinte, precisamos de continuar, precisamos de não parar. E agora, de alguma forma, somos obrigados a parar e se calhar a sentir, que é uma coisa que temos alguma dificuldade, como já disse mais do que uma vez aqui nesta conversa, que temos dificuldade em fazer. E, portanto, aqui naquela missão que eu tinha dito no início, de esta conversa não ser específica do que vivemos agora, mas de ser também uma oportunidade para refletir sobre temas que são transversais à vida de todas as pessoas, se calhar dos pais e das mães um bocadinho mais, ou sou eu que estou a ser tendenciosa, mas até que ponto é que de facto tudo isto não é generalizável à nossa vida de todos os dias, Gabriel? Muito, muito, né, Angela? Assim, as crises não são diferentes. A gente está diante de uma crise de um tamanho muito novo, pelo menos para a nossa geração. Isso. Mas a estrutura de uma crise ela não é diferente. Né? Agora, você falou uma coisa que eu veio a ideia aqui de traçar um paralelo. Quando eu vejo meu filho jogando videogame, ele está numa fase agora bastante bem intenso jogando videogame. Ele está lá numa fase do videogame e ele quer muito passar de fase. E ele começa a ficar eufórico, ele quer passar de fase, fica treinando, até passar de fase. Quando ele passa de fase, há uma grande euforia, ele vem correndo me chamar, fala, pai, passei de fase, ele quer mostrar, ele quer compartilhar. O que acontece no instante seguinte? Ele passa de fase. E é uma fase mais difícil. Portanto, quando a vida fica mais difícil, a gente tem que lembrar que a gente passou de fase. O que acontece quando a gente passa de fase, eu fico olhando para o Dudu, para o Eduardo, meu filho, o que acontece quando ele começa a fase nova? Toda aquela motivação que ele estava baixa muito. Porque a fase nova está difícil. Ele não conhece a fase. Ele não tem ainda todas as saídas para a fase. Ele fica frustrado com a fase. Ele se irrita com a fase. Ele quase se arrepende de ter passado de fase porque o jogo perdeu a graça. E ele precisa desse momento de desorientação, de frustração. E aí, por resiliência, porque é um processo de resiliência, ele começa a treinar a fase. Até que ele começa a pegar segurança na fase. E quando ele começa a entender melhor a fase, ele volta a se motivar e dizer, agora quero passar de fase. E aí ele começa a ficar muito motivado a passar de fase. Até que ele passa de fase. E começa tudo de novo. Então, ou seja, é importante a gente lembrar esses ciclos. Né? E nós estamos numa fase nova. Talvez a mais difícil dos últimos anos. Né? Mas é um processo. Eu agora quase nem me atrevo, se calhar, a pedir uma mensagem de esperança, porque eu acho que essa foi uma mensagem de esperança, mas se quiserem ainda dar-nos outra, nós tínhamos aqui para fechar a ideia de convidar a deixar uma mensagem positiva, mas realista, que possa apoiar aqui a quem nos ouve a ter esperança no que há de vir, não é? No futuro. Como disse muito bem, ninguém sabe como vai ser. Então, como é que hoje podemos, eventualmente, onde é que podemos ir buscar esta força, esta resistência, se calhar para lidar com as dificuldades e os desafios desta fase e lembrar-nos, eventualmente, que a esperança está lá no fundo. Gabriel, quer acrescentar alguma coisa ou esta ideia do paralelo com os jogos de vídeo já lhe parece suficientemente inspiradora? Eu acho que me ocorreu aqui duas coisas rápidas que dá para a gente complementar. Primeiro, a gente poder desenvolver a fé. Acho que em momentos de crise a gente precisa desenvolver fé, e aqui eu não estou falando de religião, cada um tem a sua, ou até mesmo não tem religião, não importa. Fé não é uma coisa religiosa. E é um bom momento de ensinar fé para as crianças. E quando meu filho pergunta por que eu tenho fé, e eu disse, porque o pai já passou por muitas crises.
pai já teve medo, o pai já chorou, o pai já ficou mal outras vezes na vida. E eu tenho fé de que, assim como as outras vezes se resolveu, que essa também vai se resolver. Acho que é um bom momento de treinar isso, né? E o segundo, outra mensagem que eu acho bom lembrarmos aqui para o nosso fechamento, é que toda crise, ela tem um início, ela tem um fim e ela tem um aprendizado. Essa não vai ser diferente de todas as outras. Teve seu início, vai ter seu fim e vai ter um aprendizado. Então, se nós estivermos atentos a isso e conectados com isso, acredito que lá na frente tudo fará um grande sentido, que eu ainda não sei qual é, mas fará um grande sentido. Claro, ninguém sabe, provavelmente. Sim. Essa mensagem é muito interessante, as duas, e no meio desta conversa, e depois, claro, estava a ouvi-lo e perdi-me, mas lembro-me de haver uma altura quando os meus filhos estavam, não sei, talvez ali naquela fase dos 7, 8 anos, havia uma fase em que a mãe de um colega deles trabalhava na Proteção Civil, que é o organismo que faz a gestão das crises enfim, das situações mais emergentes, e era muito comum eles fazerem simulações de se houvesse um tremor de terra, como é que faziam. E foi muito mal aqui para casa porque os meus filhos acordavam com pesadelos e não queriam dormir e tinham sempre medo, não é? Porque o tremor de terra, que para a maioria das crianças, se calhar, é uma coisa distante e difícil de conceber, para os meus filhos era uma coisa que eles eram quase obrigados a lembrar. Eu às tantas achei que aquilo já era um bocadinho exagerado, mas fez parte da nossa vida e do nosso caminho. E uma pergunta que eles me faziam era essa: mãe, o que é que acontece se nós ficarmos sem casa, se a nossa casa for destruída num tremor de terra? E eu dizia uma coisa que o Gabriel referiu há bocadinho, que é: nós vamos ter a energia e a força para voltar a fazer uma coisa nova, para voltar a renascer, a reconstruir, a fazer aquilo que fizer sentido. E eu repeti esta frase, porque a pergunta também era repetida muitas vezes, e eu repetia sobretudo esta ideia de nós vamos ser capazes, nós vamos ter o que é preciso para lidar, para gerir, para resolver, para renascer, ou seja lá o que for do desafio que surgir. E, portanto, esta era sempre a mensagem que eu procurava passar e, no fundo, se calhar é um bocadinho isso que o Gabriel estava aqui a querer dizer. Porque a gente tem uma memória de trauma, né? No Brasil nós não temos isso, mas vocês em Portugal têm uma memória de um trauma, de um tremor de terra. Temos, sim. Então, toda a cultura vai trazer as suas memórias dos seus traumas. Isso, né? Isso. E é importante que a gente também dê a memória da resiliência. Isso, exatamente. O fim não é o tremor de terra, é o que vem a seguir. Também não é o fim, é outro início, não é? Como a história dos jogos de videojogos. Mas sim, é a ideia de a seguir há qualquer coisa. E há qualquer coisa de esforço, de empenho, de positivo também, e de crescimento e de envolvimento. E, bom, o desafio agora é enorme, mas eu vou procurar, e acabei por não dizer isso no início, mas vou partilhar agora. Nós vamos fazer um documento, enfim, com o desafio grande de resumir em algumas frases as ideias importantes que surgiram daqui hoje, e portanto eu vou procurar agora aqui à Quente fazer esse resumo e depois vou pôr à sua consideração para podermos disponibilizar esse documento a quem queira através de um PDF no final de ouvirem a entrevista. E portanto vou aqui resumir e dizer que para mim fez-me imenso sentido e achei muito importante. E foi dita aqui 2 ou 3 vezes a ideia de abrir espaço ao diálogo, à manifestação, à partilha, à presença das emoções, de todas elas, do leque e do espectro que nós, seres humanos fantásticos, temos o privilégio de poder sentir e apreciar. E, portanto, esta ideia de que, de facto, todas as crises são a oportunidade de partilhar e de também, se calhar, sintonizar e conectar com as emoções que estamos todos a viver. Esta ideia que eu achei que era um espaço de segurança e agora também, quase por obrigação, precisa de ser um espaço de felicidade, e como é que nós integramos e lidamos com essa exigência e se calhar procurar aqui encontrar um bom meio caminho entre a idealização da imagem da família e aquilo que é o nosso dia-a-dia e a nossa realidade familiar. E depois andámos aqui um bocadinho às voltas com o tempo, não é? Com a ideia de que o tempo é um limite, mas que se calhar é importante também olharmos para esse tempo e procurar aqui onde é que ele pode ser exclusivo para cada uma das coisas que são importantes para nós, nomeadamente os filhos, ou o outro membro do casal, se for esse o caso, ou os amigos, ou nós próprios, eventualmente até, não é? Encontrar aqui tempo de dedicação exclusiva, porque o do trabalho normalmente nós não nos questionamos se temos dedicação exclusiva para ele, porque acaba por ser uma imposição, mas se calhar também criar aqui esse tempo exclusivo para as outras coisas. E relativamente ao momento em que vivemos e à esperança que nos trouxe, eu registrei aqui 3 ideias. Uma que tem a ver
se calhar são todas a mesma, tem a ver com esta ideia das fases e de este ser um período transitório, não é? Estamos a viver mais uma fase e outras virão a seguir a esta, e eu acho que é muito importante lembrarmos disso, porque se calhar em cada uma delas parece que vamos ficar aqui para sempre em alguns momentos. Lembrar que isto também vai passar. E sublinhou isso com uma outra ideia que eu tinha aqui, que é esta ideia do início, do fim, e depois a seguir, só a seguir, o que é que aprendemos com isto, não é? O que é que tiramos daqui. E claro, esta ser uma oportunidade, que me parece uma excelente mensagem para finalizar, ser uma oportunidade para desenvolver, e uma palavra muito importante, porque às vezes não é evidente nem imediato, treinar a fé. E se calhar as pessoas não estão habituadas a pensar na fé como algo que se treina, e se calhar esse pode ser um bom ponto de partida para, quando ela nos falta, nos lembrarmos que se calhar também podemos treiná-la. Não sei se quer acrescentar alguma coisa a todas estas ideias que estão aqui a borbulhar na minha cabeça e que eu vou agora tentar colocar no papel da melhor forma. Há alguma coisa que eu me tenha esquecido ou que tenha sido pouco exata? Não, acho que ficou ótimo, Angela. Eu acho que até vou te chamar para fazer mais trabalhos juntos. Tá muito bem, tá muito bem organizado. Quando quiser, terei todo o prazer. Olha, eu estava me lembrando agora, eu estaria nos próximos dias embarcando para Portugal, e obviamente foi cancelado. Jogamos para outubro, a próxima ida. Eu espero até lá esteja tudo já um pouco mais em condições normais. E já fica aqui o meu aviso que eu vou fazer contato, porque eu acho que essa crise está nos botando com saudade de fazer carícia, né? Vamos abraçar. Exatamente, e de voltar a juntar e a conectar. Eu também acho que sim, que essa é uma vantagem dela. Gabriel, não tenho maneira de lhe agradecer a disponibilidade e o carinho com que aceitou este nosso convite e toda a sua inspiração e sabedoria que vai partilhar aqui connosco. E sim, vamos fazer esforço para acontecer mais vezes esta conexão e esta partilha, porque o mundo também... Eu acho que tudo é muitas trocas, né, Angela? Assim, lá 7 anos atrás vocês também estavam me ensinando, agora eu aqui pensando uma coisa. Acho que essa troca, esse fluxo é muito bonito, né? Existem vários caminhos, vários pontos de vista. Parabéns pela iniciativa de vocês aí. Espero em breve estar fazendo um contato, não pela tela, mas quem sabe... Mas pessoalmente, eu também espero. Muito obrigada e até uma próxima então, Gabriel. Obrigado, um abraço.